Tadeu, um abraço para você. Seja bem-vindo, educadora. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham aqui a emissora, a Rádio Educadora Jaguaribana, tanto nas redes sociais, Facebook, enfim, como na rádio convencional. Uma satisfação imensa estar aqui com você, Paulo, nos estudos pela primeira vez. Admiro o seu trabalho, sempre acompanho como um sertanejo que acordo cedo e ligo meu radinho. Então, estou aqui à disposição para a gente desenvolver, na medida do nosso possível, o seu roteiro de entrevista. Tadeu Pinheiro, vamos começar pelo cenário nacional e vamos terminar em Leboeiro. Mas em relação ao nosso país, ao PT, ao ex-presidente Lula, você considera perseguições severas, duras, ao PT e ao Lula, Tadeu? Bom, Paulo, acho que essa temática ela é uma temática de toda a vida do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. A origem desse partido, que já no seu nome já representa, né, aquele setor da sociedade que realmente é o setor mais explorado, é o setor que trabalha, né, produzindo nossas riquezas. A gente vem tendo essa disputa política na construção, né? Vamos falar assim. Não vou colocar como sempre uma perseguição. O projeto no país, que os ricos, que a elite, a gente tem que falar um linguajar também popular, né? Quando a gente fala elite, muitas horas aquelas pessoas mais humildes que não entendem. Mas os ricos, eles tendem a desenvolver uma política de governo a serviço da iniciativa privada. É uma tendência natural, vamos dizer, dos neoliberais, que, na verdade, o objetivo é lucrar em cima da força de trabalho. Então, o PT, desde a sua origem em 80, ele tem essa disputa, né? E no seu crescimento, na sua disputa de hegemonia política, de espaços, tanto na organização da sociedade civil, em todos os seus segmentos, como na relação institucional da disputa pelo parlamento e pelos executivos, naturalmente isso se aguçou mais. E a partir da eleição de 2002, quando, depois de 3 eleições consecutivas, a gente perdendo para presidente, nós conseguimos chegar lá, né, na presidência, acirrou-se muito mais. Foi 4 eleições consecutivas de vitória, e agora, nessa última década, né, os fatos estão aí muito recentes, inclusive nos anais, como na memória da população. Foi uma perseguição extremamente violenta, no sentido de desmontar a imagem do PT, de desgastar as lideranças do PT, inclusive a nossa maior liderança, e, ao meu ver, o maior presidente da história do Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa perseguição é uma perseguição que a gente vive em toda a nossa história de construção, e estamos preparados para fazer essa disputa. Tadeu, em relação ao impeachment da Dilma, da então presidente Dilma, o Lula governou o Brasil por 2 mandatos, 8 anos, elegeu a Dilma, e a Dilma Rousseff foi reeleita para mais 4 anos de mandato. E no segundo mandato a Dilma foi impeachmentada. Essa palavra nem existe no nosso português, impeachment. Mas foi impeachmentada. Você considera, Tadeu Pinheiro, um golpe? Bom, o impedimento, ele é constitucional, né? Esse processo realizado pelo parlamento a partir de crime de responsabilidade. Então, no julgamento total do processo, e agora nós tivemos toda uma conclusão dos inquéritos em relação às pedaladas fiscais pelas quais a nossa ex-presidente Dilma Rousseff foi impeachmentada, né, foi impedida de continuar o seu segundo mandato, se comprovou-se que não houve, né, fato real de crime de responsabilidade. Que, na verdade, naquele momento, eles acusaram que a Dilma remanejou recursos e tal, foi mais ou menos
o mérito dessa situação. Então, assim, houve uma crise circunstancial, né, do governo no sentido da economia, e aquela base que estava dentro do Congresso, que era contrária ao nosso governo, aproveitou para desestabilizar, né? Tanto dentro do Congresso Nacional, com a eleição de Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados, como a nível da sociedade, com o surgimento do MDL, ali o pessoal ali de São Paulo fazendo um serviço de mobilização, começaram em cima da questão da passagem de ônibus, mas, na verdade, ali já era um movimento pró-impeachment fascista daquele segmento, MDL e o outro, não estou aqui lembrado do nome, foi os dois movimentos que mobilizaram naquele momento. Então, ao nosso ver, houve um golpe parlamentar, né? Um golpe político, né? E destituíram a Dilma no intuito de realmente tirar desmontar o governo do PT. E para fechar esse processo, que não era interessante tirar a Dilma em 2018 e voltar Lula, a Lava Jato, que já vinha no esteio desse processo de desestabilização e principalmente de perseguição ao PT, levou, né, àquela situação de criar uma prisão em segunda instância, desrespeitando o que é cláusulas pétreas na Constituição, que é a presunção da inocência, né? Você tem que ter o processo transitado e julgado para você prender um cidadão, como rege a nossa Constituição, e e botar o Lula na condição de ficha suja, né? Que foi outra coisa também forjada. Então, ao nosso ver, foi um golpe político, parlamentar, e que nós pagamos um preço, mas conseguimos reverter, na medida do processo em andamento e da disputa política no país, enfrentamos tudo isso e hoje estamos aí protagonizando o PT com o nosso ex-presidente, depois de ter passado o que passou, sendo o principal líder político na intenção de voto nas pesquisas que se apresentam. Tadeu, em relação a investimentos, a obras, ao social, a distribuição de renda, você considera realmente o Lula o maior presidente no sentido de investimentos na educação, universidades e a distribuição de renda, matando a fome, tirando milhões de brasileiros da fome e da miséria, Tadeu? Sim, isso aí é estatística. Estatística, né, dos índices. Quando você pega o IBGE, as pesquisas do IBGE ou de todos os institutos de pesquisas, eles mostram, faz uma amostragem da mudança que houve na vida cotidiana da população brasileira em todos os seus setores. Não foi só na parte da classe trabalhadora em si. Foi em todos os setores, inclusive no empresarial. Nunca a indústria brasileira teve uma ascensão de produção e de busca de mão de obra qualificada como foi no governo Lula. Então, todas as áreas, inclusive na construção naval, que nós estávamos ali parado total, o Lula restabeleceu e passamos a construir navios, né? Então, assim, foi um momento muito bom da economia, tirando o Brasil da 12ª economia, aliás, da 22ª para a 6ª economia mundial, né? Em um crescimento, uma tendência de crescimento permanente. E, sem sombra de dúvida, na avaliação de todas as enquetes acerca do histórico dos presidentes da República, Lula se apresenta, inclusive, falado pela própria população como o melhor presidente do Brasil de toda a sua história. Tadeu, em relação ao salário mínimo, também teve grandes reajustes no governo do PT, Tadeu. Pois é. Qual era o critério? Era cobrir o índice da inflação e cobrir o índice de inflação, fazendo o reajuste sempre por cima, né? É um reajuste real. E o PT saiu, né, de um salário mínimo de $100 para $300 em todo o seu processo. Então, foi visível, a população pobre teve condições de
de comprar, né? Os pobres que não possuíam condições de ter uma motinha, um carro, revigorar sua casa. Isso tudo aconteceu. Foi criado várias linhas de créditos, né? Nas instituições de fomento, né? De investimento, para que justamente essa população tivesse acesso. Então, assim, a gente teve um momento muito bom e é visível, tanto que a liderança hoje do Partido dos Trabalhadores no país é muito forte, tanto a nível de ser o partido mais querido da população, todos os índices de pesquisa, como do ponto de vista do reconhecimento dos feitos do nosso governo. Tadeu, no governo do PT, as pessoas comentam muito hoje em dia. No governo do PT, o povo comia mais carne. No governo do PT, o pobre andava de avião, vivia de avião no meio do mundo, passeando. No governo do PT, o pobre chegava à universidade, virava doutor. No governo do PT, o povo tinha mais oportunidade. É uma realidade, Tadeu? Com certeza. Na área da educação, quantos IFCS foram construídos nos interiores desse Brasil, né? Investimentos fundamentais para o desenvolvimento e o acesso da juventude, principalmente a juventude mais pobre, à educação. O filho do pedreiro, da empregada doméstica, teve acesso. Que a questão da inteligência, ela é nata e é desenvolvida. Se você começa a estudar e provocar a sua inteligência desde criança, com acesso à pesquisa, a uma série de provocações nesse nível, você engrandece. Se você fica ali paralisado, você não desenvolve. Então, criou-se as bolsas, né, de extensão, tanto internacional, né, as bolsas para que os estudantes pudessem fazer cursos no exterior. Enfim, foi um momento que realmente a sociedade, hoje a gente vê que a sociedade, e creio que essa concepção e esse entendimento ele vai ser afirmado na volta de um governo, possivelmente esse ano, da liderança do Lula, justamente por esse entendimento e a vontade do povo brasileiro ver um momento melhor de novo no país. E a esperança, pelo que se apresenta na classe política e nos pré-candidatos que está aí, é justamente a liderança do Lula, que está liderando essa grande frente democrática no país. Em relação à transposição, Tadeu, foi realmente o Lula, o PT, que resgatou o projeto e que colocou de fato em execução? Isso é fato, né? Isso é fato. Isso é fato. Logicamente, com uma obra do tamanho da transposição do São Francisco, ela iria ser terminada no final do governo Dilma, né? Porque, sem sombra de dúvida, é uma obra que a engenharia, vamos dizer, projeta, mas na sua realização prática, muitas variáveis surgem, né? No sentido da própria obra de engenharia. Então, o PT entregou essa obra, terminou no governo Dilma com 88% realizado. Temer realizou mais, o governo Temer de 2 anos, mais 5%, e o Bolsonaro agora concluiu, aliás, né, alguns pontos, né, que é o eixo norte para o Rio Grande, isso. E chegou aqui no Jati, fez ali. Então, assim, é uma discussão que não dá para, eu digo, o governo Bolsonaro querer dizer que foi ele que fez a transposição do São Francisco. Também não vamos aqui negar que a conclusão desse último trechozinho de 10%, 8 a 5%, o Bolsonaro concluiu. Isso é um fato. Mas é uma obra, é um projeto que surgiu no Império, como você sabe, já, né? E nunca tinha saído do papel. Há mais de um século. Há mais de um século. Nunca tinha saído do papel. É a redenção do Nordeste a recursos hídricos, né? Então, a transposição do São Francisco, na verdade, é uma obra
para um possível estrangulamento de recursos hídricos. Não é uma obra que nós temos que trabalhar as bacias hídricas no Nordeste, como o Castanhão e muitas outras. Porque se você for trabalhar do ponto de vista do bombeamento, se for para, vamos dizer, o setor produtivo pagar, principalmente o pequeno e o médio, não temos condições, teria que ser subsidiado pelos governos, como está sendo, né? Mas é de fundamental importância essa garantia hídrica que o Nordeste conseguiu com essa transposição, graças ao governo do PT e à liderança do Lula, a coragem de enfrentar e investir. Em relação, Tadeu, em relação às instituições bancárias, muita gente comenta, no governo do PT eu tive acesso a bancos, eu passei a ter acesso a bancos, a realizar empréstimos para investir na minha propriedade, para comprar uma vaca, para começar a produzir. Realmente no governo do PT, o produtor, o pequeno criador nordestino, brasileiro, teve essa abertura, Tadeu? Total. Se você pegar os índices dos bancos da nossa região, e aí eu cito o Banco do Nordeste como um dos bancos que mais fomentou, você vai ver que foi uma coisa realmente extraordinária. E você vai hoje no Banco do Nordeste, você vê um banco com pouca movimentação. No governo Lula, você chegava lá, você tinha que pegar senha, era uma fila e tal, porque realmente tinha uma grande demanda sendo atendida. E foi criado critérios que facilitavam, né? Renegociação de dívidas, né? Garantias mais favoráveis para que o produtor pequeno tivesse acesso. Porque hoje você vai, eu sou produtor rural, Paulo, e você vai no banco, para você tirar um custeio, um pequeno projeto de 50 mil reais acima, você já precisa apresentar um avalista. Então, assim, houve realmente uma mudança profunda e ajudou muito o desenvolvimento da região, principalmente do trabalhador pequeno, né? O programa da agricultura familiar, como Pronaf, e tantas outras linhas de créditos de fomento. Então, foi um momento que eu creio que essas instituições realmente realizaram, vamos dizer, o seu mérito, e para que elas foram realmente construídas e criadas, né, que é realmente, como dizem, né, literalmente, são instituições de fomento ao desenvolvimento. Então, foi um momento muito bom que a gente teve. Em relação aos combustíveis, no governo do PT, no governo Lula, a gasolina era R$ 2,50, no governo da Dilma, R$ 4,00. E naquele momento, os brasileiros, principalmente alguns brasileiros, caminhoneiros, enfim, paralisaram, outros foram bater panela, quando a gasolina, Tadeu, estava de R$ 4,00. Hoje está de R$ 8,00 no atual governo. Como você vê essa questão em relação aos combustíveis, que é importante dizer que realmente quando o combustível aumenta, tudo aumenta, porque aumenta o frete e por aí vai. Como você vê essa questão e a diferença do governo do PT para hoje? Diferença profunda. Você já falou aí, os números não negam, né? Mas qual é a diferença? A diferença é de política de governo. Hoje, a Petrobras, que está na sua hegemonia dominada pelos acionistas privados, a política que o governo criou foi de exportar o nosso óleo bruto, o nosso petróleo bruto. Então, você exporta, você em vez de pegar a nossa matéria-prima, que é o petróleo, e manufaturar ela, e dar prioridade primeiro ao povo brasileiro, que é realmente o dono dessa matéria-prima nacional, que são itens da economia que se chama itens de soberania nacional, o governo Bolsonaro ele exporta, ele vende a preço de dólar e manufaturado lá fora, você tem que comprar ele com valor agregado. Então, não tem como não estar mais caro, né? E aí nós estamos pagando o preço. O preço de estar hoje você bota R$100 de gasolina no seu carro, ou mesmo na sua moto, 12 litros de gasolina. Então, assim, é um absurdo num país de uma potencialidade natural como o nosso, primeiro a nossa riqueza ser para os ricos.
e depois a população pagar e fazer os ricos acumular cada vez mais, pagando um preço de sobrevivência, de subsistência e de consumo da forma como nós estamos. Então, um absurdo e com certeza, logicamente, os governos têm que primar pela constitucionalidade, pelas prerrogativas do Estado de Direito, mas nós, do Partido dos Trabalhadores, e nossa união de forças políticas no país, e vai além das forças políticas partidárias, tanto do campo das esquerdas, do campo democrático progressista, assim dizendo, como também dos setores dos partidos políticos mais neoliberal, como setores do MDB, PSD, inclusive PSDB, nós vamos trabalhar para fazer uma contra-reforma dentro do Congresso e reverter todos esses contratos, né, que estão sendo feitos no sentido de encarecimento dos nossos produtos de consumo, principalmente para voltar a uma condição de compra da nossa classe trabalhadora, especialmente, com mais condição. Automaticamente, nós temos que aumentar o poder de compra salarial. Mas aí é como você diz, é uma cadeia. Quando você aumenta um item de consumo, principalmente o combustível, ele aumenta tudo, né? Então, isso aí é uma questão central num próximo governo do PT e vamos trabalhar no sentido de reverter tudo isso. Em relação ao nosso estado do Ceará, 7 anos e 3 meses, administrado pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, através do então governador Camilo. Você considera realmente 7 anos de muitos avanços, de muitas conquistas no governo do PT, Tadeu? Sim, sim, o governo Camilo, e naturalmente nós não desconhecemos o processo também anterior do governo Cid, foi um governo que já houve muitos avanços, inclusive o corte histórico no Ceará começa com Tasso, né? Tasso Gereissati, mesmo lá no PSDB, ele já organizou minimamente o Estado do Ceará na sua relação institucional e de instituições de governo. Mas os grandes avanços mesmo do Estado do Ceará se conquistaram a partir, né, do governo Cid e depois na sucessão com Camilo, e aí é uma excelência o governo do Camilo na sua realização. E aí não é porque o Camilo é do PT, são fatos, e a gente traz aqui para a nossa região, você vê o investimento em todas as áreas na nossa região, no que se tange a infraestrutura de rodovias, educação, agricultura, enfim, todo um investimento estratégico que é o papel do Estado para viabilizar o desenvolvimento. Então, o governo do Camilo foi um governo, e aí nós tivemos o privilégio de ter uma liderança do quilate do Camilo, né? A sensibilidade, a humildade, a maestria de trabalhar, de ouvir todo mundo, e a visão, né, uma visão futurista do desenvolvimento do Ceará. Então, o Ceará hoje é um dos PIB maior do estado do país, né, em termos de realização de desenvolvimento em todo o país. Então, foi um governo de muitos avanços e nós pretendemos dar continuidade a isso, realizando a nossa sucessão esse ano. E o Camilo será candidato ao Senado, Tadeu. É o momento dele, realmente? É o momento, eu acho que a carreira... E aí, na política, Paulo, você não pode dar passo errado. Né? Você não pode dar passo errado, porque às vezes é uma liderança que nasce com potencial de crescimento, mas no manuseio da política ela se perde no processo. Aí eu não vou citar exemplo, porque eu não preciso citar, que você é muito conhecedor da história de muitas lideranças que aconteceram isso. Então o Camilo, é o momento dele, ele quer, né? Se ele não quisesse, ele não tinha se afastado, e o PT aprovou. O PT aprovou, e com certeza nós vamos eleger um grande quadro político, uma grande liderança para o Senado, e o futuro a Deus pertence. Acho até que Camilo, se o passo a passo da política na carreira da liderança dele não houver contratempos, ele poderá chegar muito longe. Tadeu, em relação ao fortalecimento da oposição a nível nacional, Alckmin e Lula, Lula e Alckmin, realmente podemos dizer que
A oposição se fortaleceu com essa adesão, com essa união, Tadeu? Quando se fala na oposição ao governo Bolsonaro, com certeza. Muitos fazem uma crítica, né, a essa aliança, a essa abertura do PT, pelo fato do Alckmin ter sido um ex-PSDBista, né, ao qual nós polarizamos várias eleições, né, com o PSDB. Mas o momento no país é um momento de exceção, é um momento que nós estamos além das concepções simplesmente partidárias do ponto de vista só do ideológico ou do programático. Isso não quer dizer que a gente está fugindo ou está deixando isso de lado. Não, o PT mantém. Só que a necessidade política de unir forças, inclusive com pontos de vistas na construção da política com diferenças, é necessária. Nós estamos unindo hoje os setores democráticos, os setores, podemos dizer, progressistas, né? Tanto no campo dos partidos políticos, das lideranças políticas, como da sociedade civil. Você vê hoje a classe artística se levantando de A a Z, como diz o Matuto, né? Por causa do autoritarismo e da falta de apoio à arte, enfim, a todos esses aspectos. Então, a vinda do Alckmin traz um setor da sociedade que o PT não penetraria, que foi o caso da vinda do José Alencar em 2002, né? Houve também os mesmos debates, as mesmas questionamentos, que o José Alencar era um empresário e tal e tal. Existia uma contradição. Como é que pode o PT, um partido que defende o socialismo, enfim, a distribuição de renda, vai unir com empresários? O problema é que era necessário essa união. E nós trouxemos um empresário de extrema capacidade progressista, né, com a visão moderna da relação capital e trabalho. Então, o Alckmin traz isso em São Paulo, principalmente na região sudeste. Diferente do José Alencar, o Alckmin foi governador 4 vezes, né? Então, assim, ao nosso ver, é uma soma que soma. É uma vinda de liderança que soma. E o PT não governa só. Nós não ganhamos a eleição só e não governamos só. O principal fator de toda essa aglutinação de forças não é só ganhar a eleição. É a composição e a construção do governo na perspectiva de fazer as reformas e reconstruir o Brasil, que é o que nós estamos colocando. O Brasil precisa ser reconstruído, inclusive nas relações políticas dos divergentes, né? Hoje você não faz mais a política respeitando, do ponto de vista, a diferença de opinião política. Se o Paulo Roberto não combina com a minha opinião, para mim hoje o Paulo Roberto é um inimigo. E aí não dá para você construir a política nesse caminho, nesse viés. Nós temos que trazer a política para o campo da diplomacia, do diálogo e da relação dos contrários, no sentido de construir o desenvolvimento do bem comum para a sociedade. Então, esse é o nosso objetivo de abertura que o PT está fazendo, como o partido protagonista e elo aglutinador vamos dizer, de mediar, de conduzir e de liderar toda essa composição de forças democratas para derrotar o Bolsonaro e o fascismo. Tadeu, em relação ao governo Bolsonaro, 3 anos e 3 meses, quase 4 meses já, e como você considera, qual a sua avaliação do governo Bolsonaro, no meio de tantas falácias, de tantas mentiras, de tantas promessas não cumpridas? Como você considera o governo do atual presidente Jair Bolsonaro? Eu diria que é até assim, eu falar, porque eu sou oposição total, mas não tenho o que considerar. O governo Bolsonaro é um desastre. É um ponto fora da linha na história política do Brasil. Jamais a classe política brasileira imaginaria que, depois da redemocratização, depois de um governo, mesmo com suas limitações do PSDB, que foi um governo que surgiu ali com o nosso vice que assumiu depois de Collor, né, o Itamar,
e o governo de ascensão do PT, né? Você iria ter um governo de ultradireita, um governo ultra-reacionário, uma liderança que combate todas as diferenças, de todos os sentidos que você possa imaginar, e um governo sem nenhum compromisso com a vida humana, com o desenvolvimento, com as condições de vida do país. Então, assim, um governo desastroso, que nós estamos pagando um preço muito grande, nós estamos prestes a perder a nossa soberania nacional. Se acontecesse um desastre da gente, nessa eleição que virá, o Bolsonaro ganhar a eleição, seria o Brasil voltar para o período de colonização escravista e uma ditadura imposta praticamente no outro dia. Porque você vê a manifestação desse governo Bolsonaro, e principalmente dele, todo o tempo atacando as instituições, querendo passar, fechar tudo e defendendo a ditadura, né? O autoritarismo. Então, assim uma coisa que a gente jamais imaginava. Então, ao meu ver, um governo que é o pior governo de todos os tempos do Brasil e que vai deixar sequelas, está deixando sequelas profundas, começando pelo desastre do cuidado com a pandemia, né? Nós tivemos quase 700 mil mortes. Isso em dados oficiais. Você imagine aquilo que não foi para os arquivos, para os autos das casas de atenção da saúde, né? Principalmente do programa do SUS. Então, Paulo, sem sombra de dúvida, a sociedade brasileira está muito ali, inquieta, mas acho que vai dar uma resposta a tudo isso agora, no dia 2 de outubro, tirando esse governo. O Lula tem liderado todas as pesquisas de intenções de votos. O Lula sempre em primeiro nas pesquisas. Este é o sentimento da maioria do povo brasileiro, Tadeu? Bom, assim, pessoas questionam as pesquisas. Pesquisa, como dizem todos, são situações pontuais, né? Circunstanciais. Mas o Lula, historicamente, desde 89, ele transita nessa intenção de voto de 25, 30, 32, e pela primeira vez na história, numa competição de disputa presidencial, o Lula chega no percentual de 40%. E aí varia, 40, 43, 45. A última pesquisa agora está dando, em termos de votados, o Lula está com 50,5%, né? Já ganharia no primeiro turno. Então, assim, eu acho que é o sentimento real. A principal pesquisa é a nossa. Quando você estiver aí nas calçadas do Limoeiro, tiver 5, 6 pessoas, você faça a pesquisa. Sem parcialidade, sem já estar fazendo a defesa do seu candidato. Né? Você vota em quem? Você vota em quem? Você vê. Logicamente que no Nordeste, né, o Lula sempre foi a grande liderança, só que o Lula está ganhando em todas as regiões do Brasil, né? Então, eu acho que é real, diante, principalmente, do quadro que o país está passando e do sofrimento que a população brasileira está passando para sobreviver, para comprar o seu café, para comprar o seu açúcar, o seu arroz, o seu feijão, 1 quilinho de carne para fazer uma mistura. São coisas que as pessoas acham que isso aí é nada, mas é tudo. É tudo. O seu transportezinho, você poder sair o final de semana, fazer uma visita ao amigo, você não pode mais. Você é medindo a quilometragem do que você vai usar no seu transporte, porque você não tem condições de botar gasolina. Então, isso aí são aspectos que penetram no cotidiano mais íntimo da sociedade brasileira e das famílias. Certo? Você hoje está totalmente limitado. Então, esse reflexo, eu acho que a população está sentindo na carne profundamente e vai dar resposta. Então, eu acho que são pesquisas reais e que o Lula, lançando agora a candidatura, já definimos a questão do vice, vai ser do PSB, né? E principalmente o Alckmin, né, o nosso vice, que nós estamos indicando, vamos aprovar, e vamos fazer o pré-lançamento agora, provavelmente 1º de maio, Dia do Trabalhador, e vamos para cima para ganhar a eleição e fazer um grande movimento de reestruturação do Brasil de novo, como dizem, de reconstrução do nosso país, para que a gente possa ter uma nação soberana, altiva,
e como potência mundial que o Brasil é, né? E não um país submisso, subserviente, entregando a sua riqueza em nome da escravidão do nosso povo. O Fernando Haddad está liderando pesquisa lá em São Paulo para o governo. Isso reflete também a questão daquela região que muitos dizem que ninguém quer ouvir falar do PT, do Lula naquela região? Pois é. Essa conversa a elite sempre tenta passar. Mas o Haddad lidera em São Paulo, e esse movimento das lideranças de São Paulo, principalmente, né, com o convencimento, o alinhamento nessa tese nacional de unir forças, o Lula conseguiu, né, num diálogo, numa construção política, fazer com que o pessoal do Boulos retirasse a candidatura do PSOL para o governo do Estado, né? Boulos vai puxar as candidaturas federais no PSOL. O Alckmin, com essa saída dele, que poderia ser um potencial candidato ao governo do Estado, também fortaleceu. E hoje os dois candidatos que estão polarizando é justamente o Fernando Haddad e o Márcio França. Isso. Márcio França, PSB, e Fernando Haddad, PT. Então, assim, essa história que o Sudeste é ruim, nós estamos ganhando no Rio de Janeiro. O Freixo, lá na unidade pela esquerda, liderada por Lula, também está na ponta. Em Minas, mesmo com o Zema, governador lá, bolsonarista, que ainda está liderando, mas quando pega a possibilidade de aliança do Calil, PSD, de Kassab, e no Ceará, Domingos Filho. 55.